Olá, pessoal! Quais os principais pilares de um bom business plan? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje e a gente está aqui, eu e Flavinha, com a querida Bárbara, que ela é brasileira, hoje mora nos Estados Unidos e atua como professora na UCF de Orlando, uma das principais faculdades da Flórida. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada por aceitar o nosso convite de vir aqui participar desse bate-papo hoje. E, primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Você também é uma beneficiária, né, do EB2 NW. Conta para a gente como é que você chegou aí na UCF, uma grande universidade americana, e contar um pouquinho da sua história aí com o que você faz na universidade, e tenho certeza que você vai colaborar muito com a gente aqui hoje. Olá, meninas! Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês, nesse bate-papo sobre plano de negócios, e um prazer estar aqui também falando para quem vai embarcar nesse processo aí que nós já passamos. Então, meu nome é Bárbara, eu moro aqui nos Estados Unidos há 2 anos e meio, 3 anos. Eu sou uma aluna de doutorado na UCF, né, Universidade da Flórida Central, aqui em Orlando, e eu também dou aula para os alunos que estão fazendo graduação em administração. Eu dou aula de planejamento estratégico para esses alunos, desde que eu comecei meu PhD, então há 3 anos mais ou menos eu dou essa aula. E eu também passei pelo processo de imigração, né, com o EB2NW, 2 anos atrás, quando a gente protocolou. E eu também me deparei com a necessidade de fazer o plano de negócios na época. O meu caso também foi um caso que precisou do business plan, e foi quando eu percebi que dava para meio que alinhar o que eu fazia na UCF, né, que eu dava aula de planejamento de negócios, já é uma coisa que eu tenho experiência com isso desde quando eu comecei meu mestrado e tudo, e também com muitas pessoas precisando de planejamento de negócios, né, e aí foi quando me surgiu essa ideia de ajudar outros aplicantes que também poderiam estar necessitando desse documento. Ótimo, Bárbara. Para ajudar as pessoas a entenderem, como é que você definiria o que é um business plan? Pensando da perspectiva, né, pode pensar na perspectiva de negócio, perspectiva americana, o que seria um business plan segundo a sua definição, que você ensina aí para os seus alunos? Então, a ideia de um business plan é o que o nome mesmo diz, é um planejamento de negócio. Então, você tem uma proposta ali para um negócio, seja uma empresa, seja talvez uma empresa já existente com um novo projeto, e aí você tem o planejamento de implementar esse projeto em um certo período de tempo. Então, o plano de negócios, ele é um documento onde vai a ideia do seu negócio, do seu projeto, e como você vai implementá-lo. Então, é o passo a passo de como você implementa e você, enfim, realiza essa ideia que você tem no curto, no médio e no longo prazo. Aqui ele é muito usado, por exemplo, para atrair investidores, né? Então, às vezes, uma empresa já existente tem um novo projeto e ele quer atrair investimentos, e você apresenta esse plano de negócios para mostrar como que essa ideia vai ser lucrativa e vai render bons retornos para aqueles investidores. Então, essa meio que é a ideia principal, assim, de um plano de negócios. Ótima explicação, Bárbara. E assim, a gente vê muito, né, que existe uma certa diferença entre um plano de negócio comercial, que se vê de mercado, e plano de negócio a fins de imigração, a fins de processo de EB2NW, né? Quais que você acha que são as principais diferenças de modelos entre esses dois formatos, apesar dos dois serem, né, business plan? Uma excelente pergunta, Thali. Sim, na essência, ambos são planos de negócios, né? Então, como eu falei, você tem ali um objetivo, um projeto, e você quer demonstrar para alguém, uma terceira pessoa, como, ou uma instituição, ou seja, o que for, como você vai alcançar ou executar esse projeto. A diferença que eu colocaria principal entre um plano de negócios para imigração e um plano de negócios convencional, talvez para um investimento, algo assim, é porque o plano de negócios para imigração, ele é muito mais voltado para a questão do impacto nacional. Então, você está ali tentando demonstrar, a sua audiência ali é a imigração, então você quer demonstrar para eles qual que é o impacto nos Estados Unidos que o seu plano vai ter. Não é uma empresa, vamos supor que você está propondo uma empresa que vai ter simplesmente um ganho ali para você e para os seus investidores. Não é isso que a imigração quer ver. A imigração quer ver qual que vai ser o impacto
regional e nacional do seu negócio. Então, geração de empregos, diretos, indiretos, o impacto ali na região onde o seu negócio vai começar, onde ele vai se expandir. Então, a imigração está mais preocupada com essa questão nacional. Enquanto um planejamento de negócios convencional, que você faz ali para levantar investimentos, ou simplesmente para colocar no papel, digamos assim, quais são os próximos passos de um determinado negócio, aquilo ali é mais focado no retorno do projeto, né? No retorno do investimento inicial. Quanto tempo você vai ter um payback ali, receber o valor que você investiu, qual que vai ser o retorno ali, a porcentagem de retorno desse projeto. Então, é mais voltado para a questão financeira ali de quem está investindo o dinheiro. Enquanto, quando a gente fala de um NIW, né, de um business plan voltado para imigração, um processo migratório, o foco é mais social e econômico também, mas a nível nacional, não tanto ao nível de quem está financiando o projeto. Uma dúvida que eu tenho, Bárbara, quando eu vejo os business plans de hoje, eu vejo um documento muito robusto, muito cheio de informações, muitas informações, às vezes até demais, que eu acho, uma opinião leiga, tá? Porque eu não entendo desse assunto. Eu acho que tem informação demais, às vezes da área, explicando demais cada ponto, às vezes do EB2, dos prongs, mas pouco do business, pouco explora-se o business em si. Então, que tipo de ferramenta você considera essencial para um business plan ser apresentado e, né, no caso do EB2, está incorporando isso, a questão de negócio e também ter toda a questão do impacto nacional, que você considera de essencial para um aplicante do EB2 falar, olha, eu tenho que ter isso no meu business plan? Uma ótima pergunta, Flávia. Então, o que eu vejo muito também, igual você falou, tem muitas informações que talvez ali não tem necessidade nenhuma, e também as pessoas repetem muito a mesma coisa em todas as sessões, parece que está sempre ali andando em círculos. Numa sessão fala uma coisa, na próxima sessão repete o que já tinha acabado de falar. Então, não tem, assim, uma lógica, né? Eu diria que o business plan focando agora no lado da imigração, né, que é um plano de negócios ali para o oficial, ele está julgando se esse endeavor, essa proposta sua vai ter um impacto nacional. Eu diria que tem que ter pelo menos, assim, 3 pilares. Você quer demonstrar, que você é um profissional capaz de implementar essa ideia. E 2, que a sua ideia vai gerar um impacto nacional. Então, eu diria que essa que é o seu grande objetivo ali com o seu business plan, é mostrar que você consegue fazer essa empresa, digamos assim, e 2, que essa empresa vai gerar um impacto nacional. Então, toda a lógica do business plan, ela tem que vir para alcançar esse objetivo mesmo, de demonstrar que você consegue e que o seu negócio vai ter um impacto nacional. Na parte do você consegue, vem muito das informações do peticionário mesmo, né? Então, que eles fazem por conta própria ou junto com o advogado. Então, o seu histórico acadêmico, o seu histórico de experiência profissional, então, tudo isso junto para demonstrar suas habilidades ali que sim, você é capaz, né? Também tem outros documentos que você pode anexar e tudo. E aí a gente faz meio que um resumo geral dessas qualificações para falar, olha, essa pessoa é um expert nessa área. Portanto, ela é capaz de abrir a empresa tal. E aí, quando você vai falar da empresa, é o momento em que você tem que ser o mais específico possível, né? Porque você não quer ser muito geral, porque quanto mais específico, mais credibilidade você passa. Então, uma coisa é falar, eu acho que eu devo ter por volta de uns 20 e poucos funcionários. Outra coisa é você falar, eu vou ter 2 contadores, eu vou ter 3 pessoas em vendas, eu vou ter X pessoas. Então, quanto mais você puder ser específico, mais credibilidade você passa. Então, quando você está montando a parte da empresa para demonstrar como vai ser a empresa e como vai ser o impacto nacional dessa empresa, tem algumas ferramentas que podem te ajudar nisso. Então, por exemplo, hoje em dia já tem algumas plataformas que são, por exemplo, IBIS World, e também tem outra que se chama Global Data Explorer, que são ferramentas, sites aqui dos Estados Unidos, que geram análises de empresas, por exemplo. Então, a gente usa muito esses sites nas aulas que eu dou para os alunos, a gente sempre utiliza os relatórios que esses sites geram. São basicamente sites que emitem relatórios sobre uma certa indústria. Então, por exemplo, o seu negócio é de uma indústria tal, você vai abrir uma consultoria.
E aí você pode ter esses relatórios online que vão falar, olha, negócios de consultoria, eles são muito importantes por essas razões, eles estão crescendo dessa forma, eles são geralmente localizados em tais áreas. Então, esses são documentos que são importantes, que eu geralmente utilizo nos business plans que eu faço, para demonstrar uma opinião terceira, né, uma opinião de um site que é qualificado, de uma entidade, na verdade, né, que são qualificadas para fazer essas análises, para mostrar que é uma indústria que está demandando profissionais e tudo. Então, isso é uma coisa importante. E também tem um outro site que que pode ser também de muita importância, que é o RIMS, né? Que é o RIMS, ele é basicamente uma ferramenta do governo que você consegue ver o impacto direto e indireto aí do seu plano de negócios. Então, você tem um projeto em uma determinada área, em uma determinada região, e aí você consegue, através dessa plataforma, dessa ferramenta, que no caso é uma ferramenta paga, então nem todo mundo opta por incluí-la no plano de negócios. Mas você consegue ver ali a geração de empregos, por exemplo, do seu plano de negócios naquela região. Isso já é uma relevância, né, significativa, porque você consegue mostrar, olha, eu planejo contratar 25 funcionários, mas não são só esses empregos que eu vou gerar. Eu vou gerar 25 empregos diretos, porém, indiretamente, eu vou gerar 350 empregos, porque eu vou estar... vai ter o edifício que eu vou trabalhar, por exemplo, ali vai ter um vigia, vai ter uma pessoa da limpeza. Eu vou ter fornecedores que vão estar contratando outros funcionários, porque agora eles vão ter mais pedidos. E lá também vai ter um vigia, lá também vai ter uma pessoa da limpeza. Então, são muitos, é um efeito cascata, né? Uma empresa, um negócio, ele gera um efeito cascata em termos de geração de empregos, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tem que explorar no plano de negócios, e existem essas ferramentas que a gente pode usar também para nos ajudar a ter mais ainda credibilidade quando a gente está falando disso. Muito bom você falar isso, Bárbara, porque eu sempre vejo peticionários, às vezes, falam assim, nossa, o officer me questionou, porque meu plano de negócio estava gerando 30 empregos, e ele falou que aquilo ali não significa nada. E realmente, às vezes, aquele business plan só contemplava aquela geração, às vezes, direta. Às vezes o direto poderia estar gerando 2, né? Mas se indireto ele conseguisse provar que tem outros impactos, às vezes não só de emprego, mas outros impactos maiores no negócio, né? Exatamente. Então, assim, o emprego, a geração de empregos é uma das áreas, né, de impacto nacional, que é muito importante, extremamente relevante. Até quando isso é uma outra dica também para quem está fazendo os business plan, você dá uma olhada nos sites mesmo do governo americano. Então, tem um site que é o Labor Statistics, que fala tudo sobre empregos, tudo sobre a questão do labor, que é mão de obra nos Estados Unidos, áreas que estão precisando enfim, de mais funcionários, áreas que têm número de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Então, tem várias estatísticas que você pode utilizar também para reforçar a importância do seu negócio. Então, por exemplo, você estava falando aí da questão do desemprego, é uma questão muito importante, principalmente se você for nesse site, se você tiver informações extraídas de lá. Olha como está o desemprego nessa região de Orlando, por exemplo, eu vou contribuir dessa forma. Mas também tem a questão do impacto econômico, né? Então, você vai gerar taxas, então, através do seu negócio, então você também vai impactar positivamente o governo por uma perspectiva econômica, né? Você pode impactar economicamente, então, gerando taxas, não somente as da empresa, mas também de todos aqueles funcionários. Digamos que você tem uma consultoria, você vai ajudar outras pessoas a fortalecer, outras empresas a fortalecerem os negócios delas, que elas também vão gerar mais taxas, então também tem esse efeito cascata financeiro, né? E também problemas sociais, por exemplo, a questão do Covid, os impactos do Covid até hoje, né? Os impactos econômicos e sociais, também tem a questão de, vamos supor que você vai abrir uma empresa onde você vai conseguir contratar umas pessoas de áreas mais rurais. Isso também é um impacto nacional muito importante, né? Essas pessoas também, o nível de desemprego em áreas rurais tende a ser maior do que áreas urbanas, por exemplo. Então, você também está ali resolvendo mais um problema do governo através do seu plano de negócios. Então, tem várias formas de você demonstrar esse impacto nacional, e também tem várias ferramentas, como eu falei, muitos sites também
dos Estados Unidos, que são acesso grátis, né, para você entrar e pesquisar. Tem muitas notícias que falam sobre como que está a questão econômica, isso e aquilo, que dali você consegue extrair mais justificativas para embasar a necessidade do seu negócio e a relevância do seu planejamento, do seu plano de negócios, do seu business plan. Boa, Bárbara, muito interessante todos esses insights que você trouxe, não só, enfim, a nível do business plan, mas a nível de ferramenta também, insights, né? A gente deixa claro o quão é importante métricas, né, nesse business plan. E uma coisa que a gente acaba acompanhando com muitos peticionários que estão montando seus processos sozinhos é que muitas vezes perguntam assim, mas quantas páginas é uma boa cover letter ou é um bom business plan? E a gente sempre fala, depende da história, e eu acredito que isso também vá para o business plan, né? Então, ali, para esse nicho de peticionários, qual que é a média, ou seja, não vai ser uma regra, vão ter menores, vão ter maiores, mas qual que é uma média ali de tamanho de business plan que você costuma ver aí de mercado? Olha, eu diria que uma média, umas 50 páginas, é o que eu costumo ver. Porque, como você falou, não vai ser um plano de negócios totalmente, assim, gigantesco, com vários nichos, vários segmentos, várias formas, né, de implementar o negócio, vai ser um pouco mais objetivo. Porém, é como eu estava falando no início, quanto mais detalhes, mais credibilidade você passa. Então, você não quer também na sua parte lá que você está descrevendo o seu pessoal, quadro de pessoal. Você não quer ter ali 2, 3 frases falando, eu pretendo contratar por volta de tantos funcionários. Você quer ter 1 a 2 páginas descrevendo quantos de cada funcionário. Eles serão contratados em qual ano? Então, quanto mais específico, mais credibilidade você passa, mais o oficial vai olhar e vai falar, não, essa pessoa sabe o que ela está falando, porque está bem claro aqui, está fazendo sentido. No primeiro ano ela vai contratar 1 pessoa de vendas, no terceiro ano ela já vai contratar mais 3. Realmente eu acho que está dando para ver a lógica do negócio crescendo e se expandindo. Porque a ideia do business plan, a ideia do plano de negócios, é ser ali um planejamento mesmo, é ser você demonstrando qual que seria a sua ideia, a sua projeção para essa empresa nos primeiros 5 anos. Eu diria que 5 anos ali é um range ok para você ter o seu plano de negócios. Então, nos primeiros 5 anos, como é que você visualiza o seu negócio? Quais são os produtos e serviços que você vai ofertar? E qual a quantidade de funcionários que você vai contratar? Qual que vai ser o investimento alocado? Então, essas questões, esses aspectos que você realmente planeja, projeta para o seu negócio. Então, eu diria que por volta de umas 50 páginas, assim, é claro que alguns vão ser mais, porque são negócios mais complexos, né, tem muito mais produtos. Então, por exemplo, eu fiz um business plan esses dias que era uma empresa de consultoria que ela só tinha 3 tipos de produto, 3 tipos de consultoria. Porém, eu já fiz outros que tinham mais de 15 tipos de produto. Então, para cada produto, você tem uma projeção financeira, você tem uma descrição daquele produto, você tem como que aquele produto é parte ali do seu portfólio, né, como o porquê daquele produto. Então, tudo vai depender realmente de qual é o seu plano de negócios. Mas, em média, eu acho que umas 50 e poucas páginas é um bom plano de negócios que abordou aqueles 3 pilares, como eu estava falando. Quem é você, o que é o seu negócio e como o seu negócio contribui nacionalmente. Essa é a linha de raciocínio que tem que ter, assim, do início ao fim. Eu sempre vejo, Bárbara, uma dúvida que eu tenho, as pessoas, igual eu disse, se apegada à geração de empregos direto, né? Então, ela põe valor naquilo ali, meu business está gerando 20 empregos direto, 30 empregos, e às vezes, fazendo aquele negócio já dá lucro no primeiro ano. Então, minha pergunta é, sempre o negócio vai dar lucro no primeiro ano? E que tanto que, às vezes, eu vejo as pessoas com um grande elefante branco, aquele business plan vira um elefante branco, porque ela colocou tanta gente para trabalhar e aquilo ali tem um custo tão alto no primeiro ano, que ela tem que provar, inclusive a imigração pede uma prova financeira para a capacidade dela de manter, pelo menos, aquela força de trabalho no primeiro ano, porque ela não está faturando às vezes tanto, mas ela já tem aquilo. Então, que tipo de cuidado, você pensando num business plan real, que a pessoa é ok ter prejuízo no primeiro ano, e como é que ela faz para se manter saudável financeiramente ao longo dos anos com essa questão de pessoal?
É uma ótima pergunta, Flávia. Inclusive, a gente estava discutindo isso ontem na universidade, quando eu estava dando aula. Eu diria que uns 3 anos ainda é aceitável, assim, você ter um payback, que é um pagamento de retorno de até uns 3 anos, ainda é um negócio muito atrativo, né? Você investe ali e você vê retorno nos primeiros 3 anos. Principalmente dependendo do tamanho do seu investimento. Outra coisa também são retornos astronômicos, né? Como você falou, você coloca um investimento ali de $10.000, como eu estava falando no início desse exemplo da consultoria. Consultoria, você quase não tem investimento inicial, você precisa do seu computador, digamos assim, se for começar só com você, né? E, claro, mais alguns outros custos, mas não são custos significativos. E aí, no primeiro ano, você já está gerando $1 milhão de receita, já está contratando 30 funcionários. É um planejamento totalmente surreal, né? Ele não condiz com a realidade. Então, mais uma vez, essas fontes de informação externas, por exemplo, aqueles sites IBIS World, fontes do governo, que vão te mostrar quanto que custa, em média, um produto desse que você está vendendo, qual que é a média de número de vendas que essas empresas têm. Então, você tendo informações assim de fontes que são confiáveis, artigos, notícias, para você fazer as suas assumptions, né, que são as suas inferências, digamos assim, né? Olha, eu acho que eu vou vender por volta de tanto desse produto, X números de consultoria, X, Y desse produto aqui. Então, é importante você ter informações de fontes confiáveis, não você inventar um número, por exemplo, eu acho que eu vou vender 500 mil desse daqui no primeiro ano. Mas não faz sentido, isso não condiz com o quanto você alocou, isso não condiz com o seu investimento em marketing, né? Porque tudo está interligado. Então, se você, por exemplo, conseguir demonstrar que com X investimento de marketing, você consegue aumentar, digamos assim, você tem um artigo que diz que a cada $10 mil de investimento em marketing, você triplica o seu número de vendas. Aí você vai fazendo a matemática ali, com base no seu caso, tendo ali com base essas informações que são confiáveis, de credibilidade. Então, você não simplesmente coloca números aleatórios no seu planejamento de negócios. Tudo tem que vir de fontes que são realmente, que o oficial consegue ver, olha, essa pessoa não inventou esse número. Então, eu acho que uns 3 anos para você ter um retorno é normal, não é esperado que você no primeiro ano já esteja fazendo muito dinheiro. E quanto mais realista o seu plano de negócios, como eu falo, mais confiança o oficial vai ter que é uma coisa real e não é uma coisa inventada ali por propósitos de migração e só. Excelente, Bárbara. E para a gente finalizar aqui, você acha que um leigo ele consegue montar o seu próprio business plan? Então, Thali, excelente pergunta. Sim, com certeza uma pessoa consegue fazer o próprio business plan dela. Hoje em dia tem muita informação disponível na internet, muita informação no YouTube. Como eu falei, esses sites do governo também, onde você extrai essas informações que são com muita credibilidade, né? Porque é o próprio governo que está falando, isso você acessa de forma gratuita, né? Você entra no site lá no Labor Statistics, também tem o Census Bureau, que é um outro site do governo que fala muito sobre coisas de impacto nacional e o que o governo está precisando no momento, quais são as áreas que estão precisando mais de atenção. Então, tudo isso você consegue utilizar no seu plano de negócios. E é como eu falei, você precisa ter em mente esses 3 pilares. Quem é você, o seu negócio e como ele contribui nacionalmente. Então, quando você está falando ali de você está descrevendo as suas credenciais, as suas qualificações. E aí, depois, quando você fala do seu negócio, como eu estava dizendo, quanto mais específico você for, melhor. Então, qual vai ser o seu negócio? Quais são os produtos e serviços que você vai oferecer? Para isso, você pode olhar negócios parecidos na internet e se inspirar neles, né? Então, uma empresa que eu admiro, que oferece os serviços nessa área, eles têm mais ou menos produtos assim, serviços assim, os meus vão ser assim, assim, assado. Então, você pode se inspirar em empresas que já existem, né, que são bem-sucedidas nessa área, e criar os seus próprios produtos, os seus próprios serviços, se você já não tiver uma empresa, né, nessa área mesmo. A questão de pessoal, como eu falei, ter mais cuidado com os detalhes. Então, quantas pessoas você precisa para que esse negócio cresça, se expanda? Também pensar na questão do longo prazo, né? Porque, como eu falei, a imigração está preocupada com o longo prazo do seu negócio, o impacto nacional a longo prazo. Então, é uma empresa que vai fechar daqui 2 anos,
Não, é uma empresa que vai ser sólida, né? Ela vai crescer com saúde, com calma, e aí ela vai se fortificando ano após ano. Então, pensar no longo prazo. Daí, a 4, 5 anos, você já pode estar pensando em abrir uma nova unidade em outro estado, talvez um estado que seja carente daquele tipo de serviço. Então, ou talvez uma área mais rural, como eu falei, para você resolver outro problema do governo, que é a questão dos empregos rurais. E a questão do planejamento financeiro também da empresa, né? Como eu falei, ter cuidado com onde você adquire as informações para fazer essas assumptions que você faz de número de vendas, de valor, quanto você vai cobrar em cada produto. Isso você pode ter, como eu falei, com base em outras empresas que fazem isso no momento, né? Então, você consegue ter uma noção de quanto que o mercado está cobrando naqueles produtos. E aí você pensa na região que você está, se é mais ou menos a mesma coisa, um pouco mais caro, um pouco mais barato, quanto que você vai pagar para aqueles funcionários, e aí você faz os seus cálculos financeiros. Como eu falei, tem muita informação online, aqueles sites que eu falei, o IBIS World e o Global Data Explorer, eles ajudam também bastante com essa questão financeira, eles também têm muitos gráficos, tabelas que podem ajudar a pessoa que está fazendo o próprio plano de negócios. E é isso, eu acho que, sem dúvida, se você tiver força de vontade, também tem muita informação online, como eu falei, né? Muito YouTube, nós somos pessoas acessíveis, que as pessoas podem tirar dúvidas se tiverem e tudo. Então, eu não tenho dúvidas de que se a pessoa tiver força de vontade e ela acessar esses meios de informação, ela consegue sim fazer o próprio plano de negócios. Muito obrigada, Bárbara. Tenho certeza que você vai ajudar muito a esclarecer sobre, né, esse assunto, aí visto por uma perspectiva que eu entendo como uma perspectiva americana, por uma perspectiva prática. Então, eu tenho certeza que você está colaborando muito aí para as pessoas. A gente agradece demais a sua participação aqui, Bárbara, tanto eu quanto a Flavinha, a sua disponibilidade. Foi uma grande aula. Tenho certeza aí que vai enriquecer muito a bagagem de muita gente que está aplicando ou que pensa em aplicar. Enriqueceu a nossa também, conheci vários sites que não estavam mapeados aqui, saiu com certeza com mais conhecimento aí desse papo muito enriquecedor. A gente agradece demais a sua disponibilidade, viu? Prazer o meu, meninas. Uma honra estar aqui com vocês e ajudando para quem está nesse processo aí de resiliência e fé, como diz a Flávia, e estou sempre à disposição. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu puder esclarecer, é um prazer, sem dúvida. Obrigada a vocês. Você que ficou com a gente até aqui o final, se tiver alguma dúvida, manda nos comentários. O contato da Bárbara também vai estar disponível para caso, enfim, você já sabe fazer o business plan, mas ainda quer alguma ajuda, ela vai estar super disponível aí para quem se interessar, tá bom? A gente fica por aqui e deseja muito sucesso na jornada de vocês. Tchau, tchau!